bem, meus nobres? Estamos aqui para mais um programa Quebrando a Lâmpada. Esse programa que vem virando uma febre, né, uma coisa boa em todo o Brasil, devido a alto valor agregado, às mentes brilhantes que por aqui estão passando. Aqui no nosso estúdio, em Curitiba, mas também mentes brilhantes e empreendedores que estão em várias partes do mundo, né? Eles têm vindo aqui para falar da sua jornada, falar das atitudes empreendedoras, falar das suas soluções tecnológicas e inspirar você, que está aí nas mídias sociais, nos canais abertos e fechados da TV, também no Spotify, para que você entenda, aprenda, compreenda e seja inspirado por esses entrevistados que aqui passam, para que você quebre a sua lâmpada e transforme essa ideia que você tem no negócio, num business, em nota fiscal, em qualidade de vida. Obrigado pela sua participação desse programa, que vai toda quinta-feira às 22 horas ao ar. Estou muito feliz pelos programas que estão sendo veiculados para todo o Brasil e para todo o mundo. Quebre a sua lâmpada, inove, transforme essa ideia no negócio. E hoje, uma alegria tremenda, uma alegria muito grande com o convidado deste episódio do Quebrando a Lâmpada, Nélio Bilatti. Muito obrigado, Nélio Bilatti. É um amigo de longa data que eu fiz na minha época, da minha experiência na indústria. O Nélio, que após uma longa trajetória como executivo, queria mais. E o seu desejo era ter a oportunidade de trabalhar com diversas empresas, disseminando as suas crenças diretamente com, né, essas empresas que querem crescer. Falar de propósitos, falar de empatia e levar essa sua experiência acumulada, né, que ele teve nos setores da indústria global. Assim nasceu a NB Hurt, consultoria voltada para projetos organizacionais de planejamento estratégico, gestão da mudança e transformação e desenvolvimento de equipes, cultura, valores, essência corporativa, coaching e mentoring. O Nélio trabalhou e trabalha com empresas como a Natura, o Banco Santander, a Johnson & Johnson, o McDonald's, a Vivo, a Kimberly-Clark, a Apple, a PepsiCo, a Next, o Banco Next, a Team Brasil, a Ambev, dentre outros. Por conta do seu propósito de vida, daquilo em que acredita, o Nélio Bilatti realiza projetos sociais conectados à organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras, que desenvolve ações para amparar prioritariamente crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Nélio é assim, um ser humano repleto de energia e que transborda amor por onde passa. O Nélio tem o canal Propósitos por Nélio Bilatti. Aliás, fantástico, Nélio, não perco nenhum desse Propósitos, né, onde você deixa, sabe, sugestões fantásticas para a gente repensar e ressignificar a nossa vida. Nélio, muito obrigado pela sua presença. O Nélio que conheci quando estive, né, na indústria, falando diretamente de Portugal hoje. Seja bem-vindo ao programa Quebrando a Lâmpada. Tenho certeza absoluta que com a tua inspiração, com a tua energia positiva, você vai inspirar muita gente que segue o nosso programa Quebrando a Lâmpada, que já está perto dos 50 mil espectadores e internautas. Você vai realmente, com a sua jornada, nos inspirar. Muito obrigado. Fala quem é o Nélio Bilatti, fala um pouco da sua jornada e muito feliz com a tua presença aqui no programa. Olá, Gilles e todos que estão me ouvindo. Que prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Gilles. A gente não se vê há muito tempo, desde a época de Renault, e quero agradecer o convite, né? Porque é sempre um privilégio poder falar um pouco da trajetória da vida e, a partir daí, fazer o possível para inspirar as pessoas, para conectar as pessoas nessa era tão desafiadora que a gente está vivendo, né? E que vai ficar mais desafiadora ainda, né? Só o começo. É só o começo. Então, você já falou um pouco, né, dessa minha trajetória, mas eu queria dizer que, além disso tudo, né, sou pai do Lucas e do Matheus, esses meus filhos incríveis que moram aqui na Europa. Um mora em Londres e outro em Barcelona. Filhos que eu criei para a vida, para o mundo, e que entenderam que o seu lugar depende só de onde eles querem estar. Depende só de onde eles desejam sonhar e realizar. O Nélio também é casado com a Nani, uma peruana, que está há muitos anos no Brasil e que é minha companheira de vida
e de propósito também, né? A gente está muito, muito junto em vários projetos e coisas que a gente faz em parceria. E bem, é um pouco, acho que você nem sabe, Gilles, eu também sou músico, eu resolvi assumir que tenho esse lado, que Que não é joia. só que não é só um talento, ou um dom, ou um querer. Faz parte da minha vida a música. E eu toco piano há muitos anos, ando meio relaxado nesse meu amor, né? Porque é um amor, mas já tenho um piano aqui em Portugal, em Lisboa, na minha casa, e vivo entre Brasil e Portugal. Vivo entre São Paulo e Lisboa, por opção. Não é uma opção fácil, porque tem um oceano no meio disso tudo Sim. e leva tempo para chegar, mas está valendo muito a pena viver essas duas realidades, né? E, e esse ano de 2025 eu completo 63 anos e ganhei de presente no ano passado, em agosto do ano passado, acho que o maior amor da minha vida, que se chama Sofia, que é a minha neta, que mora em Londres. Que bacana. É isso, Parabéns. um pouco do Nélio. Ah, que bacana. Nélio, muito, muito feliz de estar conversando contigo. E antes da gente continuar, eu tenho uma passagem que foi quando a gente começou a nos aproximar e eu comecei a aprender contigo, a gente realmente conectar com mais, enfim, frequência. Mas antes, agradecer aos nossos patrocinadores, Nélio, que têm acreditado nessa ideia de falar do mundo da inovação, de falar desse mundo comportamental, de falar do mindset de resolução de problemas, do respeito ao outro, que são as empresas que estão conosco. A Pumatronics, né, aí com o do Silvio Calisto, a Raimix, do Celso Saito, a Claro, que está iniciando com a gente, obrigado Neto e Repeto, e a Rádio Enge com o Luciano, né? E tem mais novidades vindo por aí daqui a pouco. Empresas de tecnologia e que cuidam do ser humano que estão conosco. E Nélio, eu queria relembrar um dia depois de muito tempo tomando coragem lá, quem sabe em torno de 2006, 2007, algo assim, não lembro exatamente, eu mandei um Lotus Notes ou uma mensagem interna para você lá no grupo Renault, Nissan, Mitsubishi e pedi um almoço para você. Tive essa coragem, não foi fácil, Nélio, mas que bom que eu tive essa coragem e depois a gente começou a conversar e ter mais contato. E aqui eu queria falar, né, rapidamente desses dois livros, a minha tese de doutorado e a minha dissertação de mestrado, que virou um livro, mas que neles muita coisa estão aqui a partir das conversas que a gente teve, Nélio, onde você inspirava, falava da essência, falava do propósito, de cuidar das pessoas. Você lembra que fiz o mestrado e doutorado nessa área da ergonomia, de cuidar das pessoas, que a partir disso as pessoas cuidam, né, do trabalho e cuidam das suas vidas. Então fala um pouquinho, quer dizer, que mundo que a gente está vivendo, Hélio, hoje, Nélio, hoje que a gente, sabe, o mundo ele está doente, a gente vê muita questão difícil dentro das empresas, nas cidades, nas ruas. Quer dizer, que mundo que a gente está vivendo? O mundo está doente e como fazer para a gente... O que dá para falar sobre isso, Nélio? Isso tem tudo a ver com o mundo da inovação. As pessoas não criam e inovam se elas estão num ambiente ruim, né? Fala um pouco disso. Gilles, é muito interessante que você traz, porque você me conheceu na Renault, eu era diretor de relacionamento com clientes, qualidade de serviço, toda a área de call center e data-driven da Renault. Então, a Renault foi uma precursora na questão de inovação, sobretudo nos dados de clientes, né? Como é que ela captava os seus dados através do que o cliente falava, através do que o consumidor trazia para ela em termos de informação. Então, a Renault foi uma grande precursora nesse sentido quando se fala de inovação. Isso há muitos anos atrás. E depois, quando a Renault comprou a Nissan, eu assumi toda a operação da Nissan no Mercosul, também tive uma posição global, e isso me levou para muitos países, né, no mundo inteiro. Além disso, a Coca-Cola, onde eu trabalhei também, me levou para conhecer um outro lado que eu não conhecia, né, que é um lado de inovação dentro daquilo que já é, né, porque é um refrigerante que todo mundo conhece e que sempre, sempre tenta se
se inovar, se manter vivo e se atualizar e comprar novas coisas. A Coca-Cola é uma empresa curiosa, né? A Coca-Cola é uma empresa avançada nesse sentido. Então, eu já venho deste lugar, né? Este lugar de muita inovação, de novos produtos, de novos segmentos. As indústrias me ajudaram muito nisso. E quando eu tomei a decisão de fazer meu movimento de carreira e criar a NB Heart, que é essa consultoria 100% voltada para o desenvolvimento humano e para a cultura organizacional, eu fui estudar cultura organizacional e dentro de cultura organizacional, e é importante que as pessoas que estão nos ouvindo saibam, existe uma fatia, uma dimensão muito voltada para a inovação, além, evidentemente, do desenvolvimento humano e da essência das empresas, e do DNA das empresas, dos valores das empresas e dos propósitos que essas empresas têm, né? Porque podem ser vários. Então, quando eu olho isso tudo, né, na minha formação, e olho o que eu vejo hoje nas empresas, e eu trabalho com grandes empresas, as maiores do mundo hoje, como consultor, o que está fazendo a diferença, pessoal, é que o ser humano está se desconhecendo mais. E esse é o grande caminho, o grande portal para a gente se adaptar a esse novo mundo. É a gente se conhecer mais. Isso está ligado ao autoconhecimento, isso está ligado à autoconsciência, e isso está ligado a um lugar muito desafiador hoje, que é você não criar uma persona diferente daquela que você é para se apresentar ao mundo. Então as pessoas estão criando personas para ficarem sempre felizes no Instagram, para estarem sempre bem-sucedidas no LinkedIn, para estarem sempre felizes no TikTok. Então existe uma diferença entre o que você é de verdade e o que você mostra para o mundo. E quando você consegue unir essas duas personas em uma só, as coisas melhoram muito. O segredo, se é que tem um segredo, está no autoconhecimento. Está na gente se conhecer cada vez mais, Gilles. E quem está me ouvindo, e quem está me vendo. Não está no outro. Não está no contexto. Porque esse contexto vai ser sempre difícil, o outro vai sempre te, enfim, instigar ou incomodar. Não importa. A questão é nossa. E se a gente se conhece mais, a gente consegue lidar mais e muito melhor com as coisas que estão vindo. Então, esse, para mim, é o maior desafio da humanidade. Está no ser humano. O segundo desafio, se é que eu posso continuar aqui, Por favor. está no comum, está no coletivo, está na coletividade. E nós estamos ficando pouco coletivos. Exatamente por conta desse lugar tão egóico, né, tão egoísta, né, de só a gente, só a gente, só a gente, não estamos vendo o coletivo, não estamos vendo como é que a gente colabora, como é que a gente faz conexões verdadeiras, emocionais, completas. Tudo muito superficial, Gilles, tudo muito rápido e sem a intensidade e a intencionalidade verdadeira. Isso nos leva a escolhas. A gente tem que escolher. Eu costumo dizer, quando eu estou com líderes aí do mundo inteiro, e empresas, e equipes, tanto faz, pessoas, que é a gente que escolhe o grupo no WhatsApp, sabe? É a gente que escolhe em quantos grupos a gente entra, é a gente escolhe o que a gente vê e quer ver no Instagram, e a partir do algoritmo, que é inteligente, artificialmente, ele nos leva para um lugar quase que sem fim e sem retorno. Então está na nossa escolha. Até o que a gente recebe de impacto, muitas vezes, está na nossa escolha. É isso. Fantástico. E tudo isso tem a ver com
o nosso próximo passo, né? Tem a ver com o nosso futuro, tem a ver com aquilo que eu vou ser, aonde eu vou estar, como que eu vou estar e assim por diante. Queria sublinhar o que o Nélio traz, ser a questão da intensidade e a intencionalidade. São mensagens bem importantes que o Nélio traz. Eu lembro em algum dos 5, 6 anos atrás, ou 10, né, Nélio? Eu fiz aquela participação daquele fórum, daquele workshop que você fazia sobre propósitos, onde se falava desses temas, e isso foi muito importante. E concordo contigo, vejo que falta isso nas pessoas hoje em dia, e isso impacta nelas mesmas, né? O outro ponto que eu queria sublinhar, se me permite, Nélio, que você fala, né? Deixa eu fazer a minha parte e deixa que o mundo faça a parte dele, né? Um pouco da teoria do locus de controle interno e o locus de controle externo, né? Muitas vezes, a maioria das vezes as pessoas, né, querem mudar o outro, sem antes começar por si mesma, né? Então esse é um ponto que você traz que é bem legal. Devolvendo a palavra para você, Nélio, e agradecendo de novo, muito feliz de estar aqui contigo hoje. Falar um pouco dessa questão, né, desse mundo VUCA, né, que você sempre fala com muita propriedade, e um pouco de mãos dadas com a experiência que você teve nos países da África, onde você foi lá ter uma experiência fantástica. Conta um pouco para a gente isso, certamente vai inspirar o nosso internauta, o nosso telespectador, para ele começar a ressignificar algumas coisas. Por favor. Esse VUCA ele já está. Ele não é nem mais uma escolha, né? Não é nem assim vai acontecer, ele já é, né? Essa volatilidade, essa incerteza, essa complexidade, essa ambiguidade do mundo, ela existe. E não está nisso, está em como a gente lida com isso. A minha experiência na África mostrou e me mostra até hoje, porque até hoje eu tenho contato com eles praticamente todos os dias, a gente se comunica, eu recebo sempre mensagens deles. Eu fiz 2 trabalhos muito emblemáticos e que me marcaram muito. O primeiro, que dura até hoje, com Fraternidade Sem Fronteiras, em Moçambique e no Zâmbia, mas especialmente em Moçambique, onde nós tínhamos 2 orfanatos, hoje temos um, da Vó Teresa, que a gente ajuda no que puder. Nesse lugar, Gili, e todas as pessoas que estão me ouvindo, eles exercitam fortemente a cultura Ubuntu, ou Ubuntu, que significa que eu só sou uma pessoa através de outra pessoa. E a frase que tem um significado muito forte para eles e que é praticada, ela não é só uma frase, é a seguinte: sou quem sou, porque somos todos nós. Eu só consigo ser eu, porque eu sou todos. Então, só para vocês terem uma ideia de como isso acontece, nós temos 85 crianças órfãs, né? Elas estão lá, são recebidas por uma equipe, por um empreendedor maravilhoso que é o João e sua esposa Sandra. Ele, filho da avó Teresa, que já está no céu, ele resolveu continuar a missão da mãe e receber as crianças abandonadas, enfim, e com uma situação de vulnerabilidade extrema na África, né? No interior da África, interior de Moçambique, não é nem na capital. E só para vocês terem uma ideia, todos os dias eles têm as suas refeições. E as refeições, os pratos são colocados à mesa. Nós temos crianças, enfim, bebês, até crianças de 14, 15 anos, todos sentados, esperando a comida. A comida é servida para todos eles, um por um. Ninguém começa a comer sem que o último seja servido. Que fantástico. Por uma única questão. Eu não posso começar a comer se o meu colega, o meu amigo que está do meu lado, o meu semelhante, não receber a mesma quantidade de comida que eu.
Então eu tenho que saber que todos vão receber a mesma quantidade de comida para que eu possa começar a comer. Então, o primeiro que recebe a comida e espera até o 20º, 30º, 40º receber, ele espera, mesmo com fome. Porque a fome dele tem que ser menor do que o que todos recebem. Essa é uma filosofia que acontece, ela é real, todos os dias. A África se une na escassez com um pensamento abundante. Sim. Foi um dos lugares, Gilles, onde eu encontrei mais inovação. Olha só. Um dos lugares onde eu encontrei mais tecnologia. Por incrível que pareça. Não a tecnologia dos sistemas, dos softwares, mas a tecnologia de fazer diferente, Certo. de melhorar o que tem, né? Então, eles conseguem criar brinquedos, eles conseguem criar coisas e desenvolver verdadeiras plataformas diferenciadas de sobrevivência a partir do lixo, a partir daquilo que não serve mais, entre aspas, né? Sim. E eles tornam aquilo algo que vai servir a todos. Então, é uma forma de vida que se estabelece a partir do escasso, porque você não tem saneamento básico, você não tem educação, você não tem saúde, você não tem acesso, você não tem farmácia, e de repente isso leva a um pensamento abundante. Eu quero que vocês entendam o seguinte, isso é uma escolha, e está muito ligado de onde nós viemos. Tem muita gente que tem o pensamento escasso e vive na abundância. Então, o pensamento é se queixar o tempo inteiro, está sempre faltando alguma coisa, nunca é suficiente, nunca está bom. E a queixa, ela é frequente. Esse é o pensamento escasso, apesar da abundância onde se vive, né? E nós somos seres privilegiados, porque nós vivemos na abundância. Sim. Na África, apesar da escassez, eles têm um pensamento abundante. É possível, eu vou conseguir, eu vou dar um jeito. E eles têm uma coisa que é impressionante, eles têm a música, eles têm os rituais, eles têm os ritmos, eles têm a dança que salva, né? A arte salva. Fantástico. E isso eu encontrei tanto em Moçambique quanto no Quênia, onde eu fiz um trabalho com jovens líderes africanos Nélio, para se que me eles permite, pudessem ter acesso. se me permite, Claro. por favor, a gente finaliza o primeiro bloco, podemos combinar de iniciar o segundo bloco com essa experiência do Quênia, por favor, só para a gente fazer o encerramento do primeiro bloco, né? Mas, ó, que história fantástica. Para deixar o mistério para eles, né? Deixar... e também já, como é que é o nome da avó que faleceu? A avó... Vó Tereza. A avó Tereza, é o filho dela que hoje está envolvido, né? Já vou te pedir tua ajuda para nós conectar com ele, já entrevistar ele para ele trazer experiência aqui no Quebrando a Lâmpada, pode ser? O filho da avó Tereza, claro. Tá feito o convite para ele, tu me conecta com ele. A gente está finalizando o primeiro bloco e logo, logo retornamos para essas histórias e essa inspiração fantástica com o nosso mente brilhante, Nélio Bilatti. Nascemos na era da revolução tecnológica. Inovamos o monitoramento inteligente de cidades que andam na direção do progresso. E progredir é avançar no caminho que coloca a tecnologia a serviço das pessoas. Acreditamos que podemos sim promover cidadania através de mais segurança no trânsito, com a ajuda das nossas soluções para o gerenciamento de tráfegos e rodovias. Desde o nosso primeiro protótipo, a ITS Cam, nós seguimos revolucionando este mercado. E não vamos parar por aí. Desenvolver soluções cada vez mais completas faz parte da nossa cultura. E é do nosso laboratório tecnológico que nascem as nossas soluções em monitoramento, com a precisão e qualidade certificadas pela ISO 9001. Seguimos firmes como a melhor opção do poder público e da iniciativa privada na construção de cidades cada vez mais inteligentes. Pumatronics, há mais de 15 anos construindo o futuro com um trânsito mais inteligente.
A Hymix é guiada pelo compromisso em oferecer soluções e transformar o futuro através da eletrônica com inovação e excelência. Design para manufatura, protótipos, lotes piloto, supply chain, produção em larga escala, box build, testes e gestão de ciclo de vida de produtos. Em um único lugar, você tem todas as soluções em manufatura eletrônica para transformar suas ideias em produtos de sucesso. Hymix One Stop. All Solutions. Imagine um sistema de segurança que vai além do convencional. Na Rádio Engie, somos especialistas em soluções wireless para alarmes monitorados. Somos líderes no segmento de rádio alarme em rede mesh e, juntamente com nossas centrais e sensores sem fio, garantem segurança e experiência, sendo a espinha dorsal das operações de empresas de monitoramento. Com tecnologia própria e 100% nacional, nossos produtos oferecem longo alcance e alta confiabilidade, transformando a infraestrutura de comunicação das empresas de segurança. Na Rádio Engie, cada solução é pensada para melhorar o dia a dia de nossos clientes. Descubra como podemos levar seu negócio ao próximo nível. Conexão de qualidade é da Claro Empresas. Mais satisfação para as clientes da Andrea e mais negócios para a empresa dela. Olha só. Com o 5G mais rápido do Brasil, ela divulga o salão nas redes sociais e interage com suas clientes. E com a banda larga líder em ultra velocidade da Claro Empresas, ela tem mais agilidade nos recebimentos e as clientes ficam ainda mais satisfeitas. Claro Empresas. Mais conexão, mais negócios. Retornando aqui no segundo bloco do programa Quebrando a Lâmpada, e hoje com a inspiração, né, com informações importantes da jornada de Nélio Bilatti. Nélio, já te passando a palavra e te agradecendo de novo, de coração, pela tua participação aqui no programa. Fala desse programa em Portugal, por favor. Vamos difundir essa ideia desse mundo da inovação e com conhecimento de jornadas fantásticas como é a sua. Tu finalizou o primeiro bloco falando dessa experiência, né, em Moçambique e iniciou ia começar a falar da experiência no Quênia. Te passo para você falar dela e depois a gente tem outras questões que eu queria te perguntar. De volta aqui falando para vocês aquilo que ficou como curiosidade da minha vivência no Quênia, especialmente em Nairobi, a capital. Eu fiquei 20 dias lá, convidado pela ONU, e também pela YMCA da África e de vários outros países. Éramos alguns facilitadores, como se nós pudéssemos ser facilitadores de algum africano, né? Imagina. Do mundo inteiro. Então, tinha canadense, alemão, eu como brasileiro, americana, éramos 5 ou 6 pessoas. E mais ou menos 200 pessoas da África toda e especialmente 35 jovens líderes que deveriam se comunicar com o mundo lá fora, né, o mundo ocidental, para entender como as empresas funcionam, como as sociedades funcionam fora do âmbito africano, fora do Quênia, fora da África, né? E a partir daí, a partir desse conhecimento, a partir desse nível de informação, eles têm escolhas, né? Será que eu quero ir para esse lugar? Como é que eu melhoro a minha vida aqui? Como é que eu aprendo mais para poder ou sair da África ou ajudar o meu continente, o meu país, o Quênia, a se desenvolver? Então foi esse o propósito e foi essa a missão. Só que ao invés da gente, entre aspas, ensinar, pelo menos no que se refere a mim, posso falar sobre mim, eu aprendi muito mais do que ensinei. Eu recebi muito mais do que doei. Eu vivenciei situações muito mais emblemáticas e que marcaram a minha vida toda do que propriamente eles recebendo de mim. Eu me lembro de vários momentos, mas um deles muito forte, que
foi quando eu cheguei e eu encontrei alguns africanos, alguns jovens, e eles olhavam firmemente para os meus olhos, né? Era quase embaraçador, era quase difícil, né, para mim. Eles olhavam firme, muito firme, com os olhos abertos, me olhando. Parecia que estavam entrando na minha alma, sabe? Uma coisa maravilhosa. Me ensinou a olhar para as pessoas, porque a gente não está olhando para as Não pessoas, estamos. né? Olho no olho. A gente disfarça o olhar. A gente finge que olha. O africano olha, olho no olho. E outra coisa também foi quando um deles me cumprimentou segurando a minha cabeça e pediu que eu segurasse a cabeça dele. E ali ele disse: o meu eu cumprimenta o seu eu através da sua conexão e da minha conexão com algo maior, está lá em cima. E eu olhei aquilo e disse: meu Deus, que cumprimento mais exótico, mais diferente. Sim. Só que eu senti uma energia incrível, absurda. E isso não é comum, né? E eles sempre pedem permissão, que eu acho que é uma coisa linda no africano, uma educação, uma permissão, um lugar de silêncio e um lugar, ao mesmo tempo, de muito barulho, né? Então, eles têm os dois lados. A África me ensinou que nós podemos ser tudo a partir do bem, né? A partir de praticar o bem, de entender que esse bem ele pode mover o mundo. Então, essa experiência no Quênia foram 20 dias maravilhosos, difíceis, Sim. porque você não tem acesso a tudo, né? Eu me lembro uma vez, Gilles, que eu estava almoçando, primeira vez, né, no refeitório com todos eles, e eles estavam servindo todas as pessoas e eu pedi 2 pedaços de frango. E a moça que estava me servindo disse: não, um pedaço só. Eu falei: mas eu quero 2. Ela disse: não, mas se o senhor comer 2, vai faltar para alguém. É um só. É um só. É a escassez, né? A partir da escassez. E que aprendizado, né, Nélio? Eu quero ouvir mais dessas histórias. A gente vai ter que marcar. Eu sei que em algum momento tu vai voltar aqui, vai vir ao Brasil, né? Dá um pulo em Curitiba, por favor. Claro. Para a gente conversar aqui no estúdio. Nélio, para a gente tem bastante coisa que eu quero falar contigo. O tempo, quando a conversa é boa, ele anda rápido. Para você já trazer, né, mais um pouco da experiência que tu teve no Peru, que eu acho fantástico, tu contou para mim lá em 2020, e já de mãos dadas, com as primeiras aspas do Nélio Bilatti, a partir dessa jornada fantástica que tu teve e vem tendo na indústria, né, aí nesse teu momento, no conhecimento dos países, para aquele aluno do ensino fundamental, para aquele jovem, para aquele micro pequeno empreendedor. Então, fala um pouquinho aí dessa experiência no Peru, né? E já traz essas aspas do Nélio para inspirar quem está nos assistindo, por favor. Na verdade, eu fui para o Peru muito por conta da minha esposa que me levou até lá, né? É uma experiência incrível. A América Latina é maravilhosa, né, Gilles? Nós Sim. somos privilegiados. A gente busca muita coisa nos Estados Unidos, até na Europa, mas o Brasil é maravilhoso, o Brasil é espetacular, o Brasil é gigantesco, é enorme, é cultural, é diverso, é colorido, Sim. é lindo. E a América Latina é esse Brasil expandido, né? Então a gente também tem que aprender a conhecer um pouco os nossos vizinhos, né? E eu conheço toda a América Latina a trabalho e mesmo a lazer, e o Peru entrou na minha vida através da minha esposa, e eu fui conhecer Machu Picchu e as montanhas, o Vale Sagrado, que é uma coisa impressionante, e vi ali o respeito ao sagrado,
o respeito às tradições, o respeito às origens, o respeito àquilo que sempre foi, o respeito de onde viemos. Bacana. Que, infelizmente, no Brasil, a gente perdeu muito. Então, eles valorizam isso. Eles valorizam a origem. Eles valorizam os povos originários. Mais do que valorizar, eles dão um lugar para eles. Então, visitar o interior do Peru, né? Caminhar por aquelas montanhas, isso me fez muito bem. E quando eu cheguei numa determinada montanha, porque realmente é difícil e não tem muito a ver comigo, essa coisa de subir montanha, não ter oxigênio e tal, vários insights vieram, né? E um dos insights, eu tive 2 grandes insights, e eu acredito muito, né, nessa inspiração divina que vem realmente a partir de um âmbito de vazio, né? E se eu puder dar um conselho aqui, ou uma dica para o pessoal, os jovens, enfim, quem está estudando e tal, esvazie um pouco a mente. Vocês enchem demais a cabeça, né? Então, esse vazio, ele é fundamental, porque é no vazio que o voo acontece. E aí, nesse vazio, sem celular, sem pensamento, sem nada, veio a frase: desative a queixa e ative a possibilidade. Desativar a queixa e ativar a possibilidade é uma escolha. E a gente precisa começar a desativar mais a queixa e ativar mais o que é possível, né? Então veio essa frase que eu uso muito e as pessoas Eu adoram. também uso bastante, viu? E E elas eu uso bastante essa frase e digo quem fez ela. Pode se apropriar. Não, Não é por minha, favor, é do fantástica essa mundo. frase, Nélio. Eu sempre cito, sempre falo, aqui no Quebrando a Lâmpada tenho dito muito isso, porque eu vejo que é o the best way, é um bom caminho. Com certeza que é um bom. Aliás, talvez seja o único, né? O único. Para que a gente The only encontre way. novas possibilidades. Porque não existe forma de inovar se você fica na queixa. A inovação, ela precisa de um ambiente mais aberto, mais contemporâneo, mais frutífero, né? Ou muito dentro do desconforto, né? Sim. Então, não estou dizendo que tem que ser confortável, eu tenho que dizer que tem que ser propício, né? Sim. Propício para, que tem que te incentivar para, né? E a outra frase, que na verdade não é uma frase, mas enfim, uma forma de encarar a vida, que está muito ligada ao mindfulness, foi o Raspa, que começa com R de respirar, o A de ancorar, porque a gente precisa estar presente, precisa ancorar onde a gente estiver, o S de sentir, o P de pensar e o A de agir. Então, o respirar, Fantástico. ancorar, sentir, pensar e agir, esses 5 elementos, eles são fundamentais para qualquer idade, especialmente para os jovens, especialmente para o empreendedor. Porque o empreendedor, e eu posso dizer porque me tornei um depois do mundo corporativo, que me criou, né? Ele quer fazer tudo, ele quer fazer muito, né? Ele tem muitas ideias. Para um pouco, respira, ancora, sente. O que teu coração está pedindo, né? E a partir daí, esses foguetes, esses fogos são normais? Eu vi ali, foi interessante. Apareceram uns fogos. Né? Acho que foi impactante essa mensagem, foi impactante, veio, olha, isso foi algo de Deus. Que loucura. Não fui eu que botei. Enfim, então que louco. Então esse lugar do pensar, do sentir, né, do ancorar, eu recomendo para os caras jovens que estão aí na vida e que não conseguem parar, Gilles, não conseguem respirar, brother. Então, assim, precisa dar uma parada. Sim, precisa dar uma parada. Precisa, Sim. sabe, é o que eu digo.
você não tem necessidade de fazer o caminho de Santiago de Compostela. Quem quiser faça, acho maravilhoso, para poder encontrar você, né? Você tem outras maneiras também. Então, esses foram os pontos que vieram muito Sim. dessa minha vivência no Peru. Nélio, muito obrigado. Eu teria mais assunto para ficar mais uma hora conversando contigo. Muito obrigado. Para fechar aqui o programa, mas assim, pessoal, quem está assistindo, olha as lições muito legais que ele trouxe do Quênia, de Moçambique e agora do Peru. Pense no raspa. E uma que eu gosto muito, né? Desativem a queixa e ativem as diversas possibilidades que por aí estão. Nélio, se puder passar os teus contatos, como as pessoas te encontram, as contas no Insta, por favor. E de novo te agradecer e a tua mensagem final. Bom, a minha mensagem final é que esse trabalho que eu faço, ele vai para as pessoas, vai para as organizações. Essa é a minha missão, meu propósito, que é ajudar as organizações, os líderes, as pessoas a serem melhores, né? A entregar o seu melhor e a ter visão do valor do seu impacto positivo na sociedade. Eu estou no Propósitos por Nélio Bilatti, no YouTube, é o meu canal, no Instagram, NBHart, eu também tenho meu Instagram, Nélio Bilatti, também podem me acessar por lá, no Facebook, no LinkedIn, tanto o NBHart quanto o Nélio Bilatti. Os dois estão lá à disposição de vocês, agradeço muito a atenção e a escolha, né, de estar aqui com a gente até agora, eu espero. Um beijo no coração, Gilles, fique bem, continue a sua jornada, acredite, faça e, é claro, impacte positivamente todos que estão te ouvindo sempre. Um beijo. Valeu. Muito obrigado, Nélio. Muito obrigado. Um beijo no coração, certamente. E para fechar, né, essa participação épica do Nélio Bilatti, a gente precisa dançar mais, cantar mais, fazer coisas diferentes. É uma outra frase do Nélio que ele sempre diz. Obrigado, Nélio. Obrigado. E logo, logo a gente voltará a ter mais um bate-papo super inspirador contigo. Obrigado você que assistiu mais esse programa Quebrando a Lâmpada, aqui no nessa nossa jornada de inspirar você, de fortalecer um mindset de resolução de problemas, de busca da qualidade de vida e da busca da felicidade também. Muito obrigado e até o próximo programa.